Olá, eu me quedé com o tema de meningitis, donde es una enfermedad muy importante, donde tiene varios agentes etiológicos que causan a enfermedad. ¿Está bien? Bien, empezando com a sua definição, a definição de meningitis a meningitis é a inflamação do tecido delgado que rodeia o cérebro e a medula espinal, chamada meninge. A história. Bem, a história foi descrita primeiramente por Hipócrates, onde tiveram alguns relatos antigos. Também a meningite tuberculosa foi descrita pelo Sr. Robert White de um relatório póstumo que se tornou público em 1768. Pero a relação com bacilos tubérculos tiveram somente a causa, saberiam depois que a causa seria por uma bactéria tuberculose somente 100 anos depois. Os micro-organismos que causam a meningite foram identificados no final do século XIX. Entre eles, tinha Streptococcus pneumoniae, meningitis doniceria e Haemophilus influenzae. A primeira evidência da infecção bacteriana estava ligada com a causa de meningites foi escrita por o bacteriólogo austríaco Anton Walsenbaum, que descreveu a bactéria meningococcal em 1887, que é uma das bactérias que causam a meningite. E Eric Kimp utilizou a técnica de punção lombar em 1891. Bem, a epidemiologia. A epidemiologia da meningite bacteriana é variante, é mais frequente e purulenta em uma incidência, por exemplo, como nos Estados Unidos, que de 2,5 casos por 100 mil habitantes. Outro dados epidemiológicos podemos mirar é o cinturão da meningitis, que se encontra em outro caso também da epidemiologia, podemos destacar que é o cinturão de meningitis, onde está em o continente da África, onde abrange muitos países. Entre eles, temos países como Burkina Faso, Etiópia e Nigéria, que têm 65% dos casos da meningite na África. Entre os países que estão em cinturão são Gâmbia, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Mali, Burkina, Gana, Nigéria, Camerun, Tchad, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Uganda, Quênia, Etiópia e Eritreia. Esses são países que se fazem parte desse cinturão da meningite. Bem, as meninges. Primeiro que tudo, temos que saber bem sobre a anatomia de onde se encontra a meninges. As meninges é um sistema nervoso central, está recoberto por 3 membranas de tecidos conjuntivos, que são as meninges, que estão divididas em dura madre, aracnoides e pia madre. A dura madre é a meninge mais externa, essa é a meninge que está externa da bóveda do crânio, é mais dura, fibrosa e brilhante. Envolve completamente o nervo da bóveda do crânio até o conduto do sacro. Acá podemos observar a dura madre, que se divide em parental e visceral. A parental está na forma mais externa e a visceral está em uma parte interna. Miramos aqui os condutos do sacro, também que se encontram na dura madre. Aracnoides. A meninge interna. O aracnoides é uma membrana transparente que cobre o encéfalo lentamente e nos introduz as circunvoluções cerebrais. Está separada da dura madre por um espaço virtual chamado subdural. Podemos observar a aracnoides, parte do aracnoides. Pia madre. A pia madre, sua característica é uma membrana delgada, aderida ao nervo R, contém grande quantidade de pequenos vasos sanguíneos e linfáticos. Está unida intimamente com a superfície do cérebro e sua posição espinal forma tabiques dentados, também chamados de ligamentos dentados. Podemos observar a pia madre. Muito bem, e como se propaga a meningite? A meningite viral e bacteriana são muito parecidas na forma que se propaga. Por quê? Se contagia de persona a persona por gota de ar, peixes, secreções nasais. Agora, a meningite causada por parásitos e fungos também são parecidos, através de causas de fatores ambientais. Então, é importante frisar isso, que a viral e a bacteriana são parecidas suas causas, seus mecanismos de contágio do mecanismo que se propaga. Agora, parasitária e fungos
fatores ambientais. Em algumas regiões do mundo tem um alto grau de contágio de meningites, como o cinturão da meningite, como falamos anteriormente. Bem, os fatores de risco é muito importante. Por exemplo, em umas idades extremas, na idade de 60 anos ou maiores, ou na idade de 50 anos ou menores. O diabetes mellitus, que é insuficiência renal ou suprarrenal, hipotiroidismo, tudo isso são fatores de risco. Temos também uma imunossupressões através do vírus da VIH, que faz com que o paciente se quede imunodeprimido. As esplenomegalas, enfermidades de células falciformes, é o laceamento, o alcoolismo, a cirrose, as exposições recentes de outros meningites, com simprofilaxe, e também temos a continuação de infecção, por exemplo, uma sinusite. Através do acúmulo de alguma bactéria através da sinusite, pode ocasionar uma meningite. E defeito cultural, por exemplo, um trauma, cirurgia, um defeito congênito aí. E a endocardite bacteriana. O que é a vacuna contra a meningite? O que passa? Há dois tipos de vacuna contra a meningite. Existem os tipos, por exemplo, que tem em México, uma que protege contra as cepas A, C, W, I e E, e a outra contra as B. As vacinas para meningites B é recomendada para entre 16 e 23 anos e corta a proteção contra a infecção, e é recomendado como uma vacuna de rotina para ninhos sobre 10 anos se há havido uma infecção de meningites B, tendo um baço danhado ou alguma condições imunológicas ou outras indicações. Também é considerado uma vacuna muito jovem, que existem pacientes acima de 30 anos que nunca foram vacunados para esta enfermidade. Meningite bacteriana aguda. O que passa? A meningite bacteriana é uma infecção superativa, aguda, localizada dentro do espaço subaracnoidal. Se acompanha de uma inflamação do sistema nervoso central, de consciência, convulsões e aumento da pressão intracranial e apoplegias. A relação inflamatória afeta a meninges e o espaço subaracnoidal e parênquima cerebral. Patógenos mais frequentes pela meningite aguda, bacteriana aguda. Streptococcus pneumoniae, que é 50%, Neisseria meningitis, 25%, Streptococcus do grupo B, que são 15%, e Listeria monocytogenes, 10%, e Haemophilus influenzae, menor, de 10%, e é considerado raro. Streptococcus bacteriana por Streptococcus pneumoniae. Essa é a causa mais comum de meningites maiores de 20 anos de idade. Alcoolismo, diabetes, pneumonia, coexistência de outras patologias causadas por pneumococos e mortalidade de 20% apesar dos antibióticos. E temos a Neisseria meningitis, que é a aparição da petequia de zona púrpura e pelo dos signos importantes. A infecção pode ser iniciada por colonização nasofaríngea e alguns pacientes é fulminante, causa morte em horas depois de poucos sintomas. E temos os fatores de risco também, que é fatores de virulência da bactéria e o estado imunitário do hospedador. Por Neisseria meningitis, a aparição das suas características são a aparição de petequias ou zonas púbricas, em pele ou signos importantes. A infecção pode ser iniciada por colonização nasofaríngea e alguns pacientes é fulminante e causa de morte horas depois dos sintomas. Fatores de risco, fatores de virulência da bactéria e estado imunitário do hospedador. Bem, então, a apresentação clínica. Temos que entender a importância de saber como é a fisiopatologia. Uma bactéria se coloniza na nasofaringe e se une às células do epitélio nasofaringe. Então, essas bactérias entram no espaço intravascular e através de vacúolas da parede membranosa. Bem, em uma apresentação clínica é importante saber a fisiopatologia da enfermidade. A bactéria se coloniza na nasofaringe e se une às células do epitélio nasofaringe. Então, as bactérias entram no espaço intravascular através de vacúolas da parede membranosa. Uma vez que a bactéria entra em uma corrente sanguínea, graças à sua cápsula de polissacáridos, pode pegar aos complexos coroides intravasculares. Com isso, permite a infecção de células do complexo corotídeo. As bactérias têm acesso direto ao líquido cefalorraquídeo. Com a invasão da bactéria ao espaço subaracnoidal,
O primeiro espaço é a formação de exudado purulento em um espaço, onde estimula as citoquinas, quimiocinas, e grande parte da fisiopatologia aumenta de valores em um líquido cefalorraquídeo, aumenta também as citoquinas e as quimiocinas. Bem, então o fator de necrose tumoral atua sinergicamente aumentando a permeabilidade da barreira hematocefálica, o que produz a formação de edema vasogênico e a saída de proteínas do soro hacia o espaço subaracnoideo. Bem, em uma apresentação clínica da meningite bacteriana aguda, pode apresentar-se como uma infecção subaguda que empeora progressivamente ao longo de vários dias. E temos também a outra fase, que pode apresentar-se como enfermidade fulminante e avança rapidamente de poucas horas. A apresentação clínica característica é febre, que é a triada clássica, né? Febre, rigidez nucal e cefaleia. Essa é a triada da meningites. Bem, em uma apresentação clínica, mais de 75% tendem diminuição do volume de consciência, letargo ou coma, náuseas, vômitos, fotóbia são frequentes e 20 a 40% das convulsões fazem parte do quadro inicial. Aumento da pressão intracraniana essa é a complicação esperada que se pode conduzir ao coma. Signos: deterioro do nível da consciência, edema pupilar, mais pupilas dilatadas, hipoterreativas à luz, postura da descerebração, parálise do sexto par cranial, que é o abdúceres, e reflexo de Koch, bradicardia, hipertensão, respirações irregulares. A complicação mais fatídica é a hipertensão craniana, que pode levar a uma hérnia cerebral. Aqui a fisiopatologia para aumento da hipertensão intracraniana. Colonização da bactéria, vai haver infecção que vai invadir o sistema nervoso central. Vai ocorrer por duas vias: a produção de vírus bacterianas, pneumonia, hóspede intermediário pulmonar, etc., e secreções de citoquinas pro-inflamatórias de interleucina 1 ou fator de necrose tumoral. Lesões celulares, gangliais ou neuronais, radicais vivos, TLR4 não aquaporinas. Vai ocorrer o quê? Um edema citotóxico. Pode ocorrer uma invasão do leucocitário, onde vai ocorrer vasculites endotelina. Vai haver um isquemia e também pode aumentar a pressão intracraniana. Pode ocorrer o transtorno da secreção do cefalorraquídeo, circulação do cefalorraquídeo, a maior produção de líquido cefalorraquídeo e a menor reabsorção desse líquido. O que pode acontecer também aumenta a pressão intracraniana. E pode ocorrer um aumento da permeabilidade, mas a metaproteasa, que é a MMP2,9, mais aquaporinas, que vai acontecer edema vasogênico. Com esse acúmulo de edema, esse acúmulo de líquido, pode também aumentar a pressão intracraniana. Estudo do paciente. Signos patognomônicos da irritação meningea aparece quando o coelho se flexionava passivamente. Hipertensão da cabeça e das pernas enquanto flexionado sobre a pelvis. Aqui são alguns signos que podemos diagnosticar a meningite. Temos o signo de Knick, onde o paciente se coloca o paciente de decúbito dorsal e se levanta da perna em extensão. É positivo quando se evidencia uma tensão da rodívia, que o resulta ser dolorosa. Temos o símbolo de Brudzinski, onde o paciente se decúbito dorsal relacionado pós-assumando atrás da cabeça e do paciente. Mientras apoia a mão sobre o peito do paciente, logo se provoca uma flexão brusca da cabeça do paciente. Se é positivo, quando o paciente essa flexão pelas rodízias. E temos o símbolo de Brudzinski 2, que é o paciente de decúbito dorsal. O examinador flexiona apenas sobre o músculo da pelvis de uma vez, e se é positivo, quando se exerce o momento do paciente, flexiona o outro membro. Está flexionando o outro membro, quando se exercita a outra perna. Diagnósticos. Podemos diagnosticar através de estudo líquido cefalorraquídeo, PCR, biópsia e estudos neuromeningites. Diagnóstico diferencial, dividimos em dois: infecciosos e não infecciosos. Infecciosos, meningocefalite viral, epidema subdural e epidural, abscessos encefálicos e meningite subaguda. E não infecciosos, endocardites, hemorragia subaracnoidea e neoplásias. Antibioterapia. A meningite bacteriana é uma emergência médica, ou seja, quando não poderemos aplicar algum tipo de tratamento empírico a este paciente.
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningite, maior frequência que produz meningite extra-hospitalária. Aqui é um quadro onde se usa o tratamento empírico de meningite bacteriana e infecção focal do sistema nervoso central. Indicações: recém-nascido, pré-término, menor de 1 mês de vida, aplicamos ampicilina e cefotoxima. Lactantes de 1 a 3 meses, aplicamos ampicilina, mais cefotoxima e ceftriaxona. Ninhos imunocompetentes, maior de 3 meses de vida e adultos menores de 55 anos. Receitamos cefotoxima, ceftriaxona mais vancomicina. Adultos menores de 55 anos e adultos de qualquer idade, com alcoolismo ou outras enfermidades debilitantes, aplicamos ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona e vancomicina. E meningite de origem nosocomial, meningite pós-traumática depois da cirurgia neurológica, pacientes neutropênicos ou sujeitos de imunidade tipo celular, ampicilina, mais ceftriaxona, mais vancomicina. Aqui só é um quadro onde se diz a quantidade da dose e seus dias. Ampicilina, 300 mg para ninhos maiores de 1 mês de vida. E adultos, 12 gramas dia cada 4 horas. Cefpima, 150 mg quilo dia, cada 8 horas para ninhos. E para adultos, 6 gramas dia cada 8 horas. Cefotaxima, 225 a 300 mg quilo dia, cada 6 horas. Para adultos, 12 gramas de 4 horas. Cefotaxima, 150 mg quilo dia, cada 8 horas. E para adultos, 6 gramas dias cada 8 horas. Ceftriaxona, 100 mg dia cada 12 horas. E para adultos, 4 gramas dias cada 12 horas. Gentamicina, 7,5 mg dia cada 8 horas. E para adultos, 7,5 mg quilo dia cada 8 horas. Meropenem, 120 mg quilo dia cada 8 horas. Adultos, 6 gramas dias cada 8 horas. Metronidazol, 30 mg quilo dia cada 6 horas para ninhos. E para adultos, 1.500 a 200 mg quilo a cada 6 horas. Nafcilina, 100 a 200 mg cada dia cada 6 horas para ninhos. E de 9 a 12 gramas dias cada 4 horas para adulto. Penicilina G, 400 mg unidade quilo dia. E para adultos, 20 a 24 milhões de unidade quilo cada 4 horas para adulto. E vancomicina, 45 a 60 mg quilo dia cada 6 horas para ninhos. E 45 a 60 mg dia cada 12 horas para adulto. Bem, anomalia de cefalorraquídeo em uma meningite bacteriana. Neste quadro, observamos que a pressão de abertura está maior de 180 mmol. Neste quadro, observamos também antibióticos contra infecções do sistema nervoso por bactérias segundo cada patógeno. Muito importante saber este quadro também. Neisseria meningitis sensíveis à penicilina, penicilina G ou ampicilina. Resistentes à penicilina, usamos ceftriaxona ou cefotaxima. Streptococcus pneumoniae, sensíveis à penicilina, penicilina G. Sensíveis à intermediana à penicilina, ceftriaxona ou cefotaxima ou cefpima. E resistente à penicilina, usamos ceftriaxona ou cefotaxima ou cefpima mais vancomicina. Bacilos gram-negativos, excepto espécies de pseudomonas, usamos ceftriaxona ou cefotaxima. Pseudomonas aeruginosa de espécies Staphylococcus, sensíveis à meticilina, usamos nafcilina, e resistentes à meticilina, usamos vancomicina. Listerina monocytogenes, ampicilina mais gentamicina. Haemophilus influenzae, ceftriaxona ou cefotaxima ou cefpima. Streptococcus agalateae, penicilina G ou ampicilina. E bacteroides frágeis, metronidazol. E espécies de fusobacterium, usamos também metronidazol. Meningite pneumocócica, ceftriaxona, cefotaxima ou cefpima. Vancomicina. Em todos os casos, evaluar o cefalorraquídeo, a sensibilidade à penicilina e a cefalosporina. Meningites por listeria, ampicilina por 3 semanas. Anhandice com gentamicina
mg/kg de dose de carga seguida de 7,5 mg cada dia a cada 8 horas. E trimetoprim 10 mg a 20 mg dia e sulfamethoxazol de 50 a 100 mg/kg dia. Cada 6 horas constitui um tratamento para pacientes alérgicos à penicilina. Meningite estafilocócica. A meningite por essas cepas sensíveis Staphylococcus aureus se trata com nafcilina. E o abacomicina é um fármaco que deve emplear-se controla estafilococos resistentes à meticilina e para pacientes alérgicos à penicilina. Meningites por bacilos gram-negativos. O tratamento é com cefalosporinas de terceira geração, como cefotaxima, ceftriaxona e ceftazidima, com exceção das meningites produzidas por pirose aeruginosas, que devem ser tratadas com cefepima ou meropenem. E estes medicamentos recomendam 3 semanas de antibiótico intravenoso. Tratamento complementar, dexametasona. O que passa? Exerce um benefício inibidor de interleucina 1 e de fator necrótico tumoral a nível do RNA mensageiro, diminuindo a reabsorção do encefalorraquídeo, estabilizando a barreira hematocefálica. Hipertensão intracraniana. Tratamento urgente à hipertensão intracraniana compreende a regulação da cabeça do paciente, 33 a 45 graus, com hiperativação ou intubação. Pronóstico. A meningite produzidas por influenciais e meningites e estreptococos de grupo B tem mortalidade de 3 a 7%, mas produzida por monocitogênese de 15% e as devidas de pneumoniae de 20%. Em termos gerais, eu ia me olvidando. Quando hacemos a antibacterapia, a meningite bacteriana é uma urgência médica. Então, seu objetivo se começa com a antibacterapia nos primeiros 60 minutos de la pegada do paciente, onde se hace o serviço da urgência. Em aqueles pacientes que suspeita de meningite bacteriana, deve começar um tratamento antimicrobiano empírico antes de antes de conhecer os resultados da tinção de gram e cultivo do líquido cefalorraquídeo. Temos que ter em conta que Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitis são os micro-organismos que maior frequência produzem a meningite extra-hospitalária. Então, se esses são os micro-organismos que mais hacem a infecção de meningites, provocam a infecção de meningites, temos que fazer um tratamento empírico, talvez relacionado mais com estes antimicrobianos. Em termos gerais, o risco de morte por uma meningite bacteriana aumenta com diminuição do nível de consciência do momento do ingresso hospitalário, aparição de convulsões nas primeiras 24 horas do ingresso, signos de hipertensão intracranial, idade temprana lactantes ou maiores de 50 anos, presença de outros transtornos simultâneos como choque, necessidade de ventilação assistida e ambos fatores de uma vez, e retraso em um começo do tratamento. Passamos para a meningite subaguda. E os indivíduos com meningite subaguda só apresentam um quadro persistente que inclui cefaleia, desde o cuello, febrícula e vatágia, 10 semanas antes de acudir ao médico para avaliação. Pode haver normalidades e pares craniais e sudoração noturna. Entre os micro-organismos, temos a bactéria que causa tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa enfermidade de Lyme, Borrelia burgdorferi, e fungos incluído Cryptococcus neoformans, Coccidius imitius, Ectoplasma capsulato e Treponema pallidum, que é o que causa a sífilis. Os pacientes com meningite subaguda só apresentam-se cefaleia persistente, resistência do cuello, febrícula e letargia. A etiologia. Entre os micro-organismos causados mais frequentes estão Mycobacterium tuberculosis, Neoformas capsulato, Iminitis e Treponema pallidum. Mycobacterium tuberculosis se contagia por inalação de gotículas aerosol. E Cryptolactis neoformans é um patógeno com maior frequência de causa meningite micótica. O fungo está distribuído a nível mundial do soletramento de aves
E Histoplasma capsulatum está distribuído em formas endêmicas em os vales de Ohio e Mississippi, em uma zona central dos Estados Unidos, e partes da América do Centro e do Sul. Cryptosporidium. Entonces, la micotuberculose se encontra por inhalación de gotitas de aerosol secas. Cryptococcus neoformans é um patógeno que, com maior frequência, causa uma meningitis micótica e ao longo está distribuído a nível do mundo mundial e isso é o excremento de aves também. Muito importante isso. O Histoplasma capsulatum está distribuído de forma endêmica em los vales e em los vales de Ohio e do rio Mississippi na zona central dos Estados Unidos e parte da América Central e do Sul. Então, encontramos muito em nossa parte da América do Sul. Coccidios e mites têm distribuição endêmica das zonas desérticas, do suroeste dos Estados Unidos, norte do México e na Argentina. E o sífilis, que é causada por Treponema pallidum, é uma enfermidade de transmissão sexual, é considerada uma enfermidade de causa sexual, que tem como manifestação inicial de um chancro indoloroso e o sítio de inoculação de Treponema pallidum, onde invade o trempanamento do sistema nervoso central e evoluciona a enfermidade sobre ataques e parálises de pares craniais 7 e 8. Bem, nas manifestações clínicas vamos ter cefaleia, rigidez da nuca, manifestações generais e alterações profundas. Cefaleia frontal ou retroorbitária, que se associa com fotobia do movimento dos olhos. Uma rigidez da nuca é leve e se apresenta só cerca do limite da anteflexão do cuello. E também manifestações generais, mal-estar, mialgias, anorexia, náuseas, emeses, dor abdominal e diarreias. E alterações profundas, como estupor, coma, confusão notável e sem pouco comuns, indicação de presença de encefalites. Em um diagnóstico laboratório, podemos observar que é importante entender os signos e sintomas, como cefaleia, rigidez da nuca, fatiga, sudoração noturna e febre incessante. Assim, os prováveis, pensamos que é um problema de tuberculose. Com isso, hacemos uma pelocitose base de linfócitos e barra glucose em líquido cefalorraquídeo, o que vai passar anomalias clássicas do líquido cefalorraquídeo, meningite e tuberculose. Vai haver um aumento da pressão da abertura, pelocitose da base de linfócitos. Bem, é o tratamento, por exemplo, de Mycobacterium tuberculosis. Vamos ter que Bem, em um tratamento da micotuberculose, vamos ter que passar isoniazida, 300 mg dias, rifampicina, 10 mg dias, pirazimida, 30 mg dias, entabutol, 15 a 25 mg dias e piracimida, 50 mg dias. Bem, em uma criptosporidium neofans, não sei se aqui. Bem, é o tratamento da micotuberculose. Bem, temos os tratamentos. Temos a Mycobacterium tuberculosis, onde vamos ter que recetar a passar ao paciente isoniazida, 300 mg dias, rifampicina, 10 mg, pirazimida, 30 mg, entabutol de 15 a 25 mg e pirazoxina, 50 mg. Bem, de Cryptococcus neoformans, vamos ter que receitar ao paciente anfotericina B de 0,7 mg dias intravenosa e flucitocin de 100 mg quilo dia em 4 frações de 4 semanas. Em histoplasma capsulatum, vamos ter que passar também a anfotericina B de 0,7 a 1 mg quilo dia 4 a 12 semanas. E depois intraconazol de 10 mg cada 12 horas de 9 meses a 1 ano. E em lá, coccidios e minites, fluconazol mg dia, 4 vezes na semana. E quando é Treponema pallidum, que é através das sífilis, penicilina G de 3 e 4 milhões de unidades de 10 a 14 dias. E penicilina G procaína, 24 milhões com 500 mg de probesolil de cada 6 horas de 10 a 14 dias. E depois penicilina G, bezatina de 4 milhões de unidades
em 3 semanas. Meningite crônica. A meningite crônica se diagnostica quando um síndrome neurológico característico se prolonga durante mais de 4 semanas e se acompanha de uma reação inflamatória persistente do vírus cefalorraquídeo, sendo um reconteio de leucocitos de 5 mmol. Em uma meningite crônica, a meningite crônica se diagnostica quando há um síndrome neurológico persistente, neste caso, característico prolongado mais de 4 semanas e se acompanha de uma reação inflamatória. Então, sintomas e signos da meningite crônica. Sintomas: cefaleia crônica, signos mais ou menos papiloedema, dolor do coelho ou espalda, rigidez. Signos: síndrome de irritação meningea, de Brunn-Sist ou Krennic. Câmbio de personalidade: alteração do estado psíquico, sonolência, falta de atenção, desorientação, perda da memória. Signos: deliberação frontal, reflexo, depressão, dissolução e ossicar e perseverança. Debilidade facial, que vai ser o aparato do sétimo par cranial. Diplopia, pareses dos pares 3, 4 e 6. Cegueira, que é papiloedema e atrofia óptica. Sintomas de hipocúcia, que é e signos de parálise de sétimo par cranial. Debilidade de braços e pernas, adormecimento de braços e pernas, incontinência de irritação urinária, mielopatia, radiculopatia. E incontinência urinária também pode ser uma disfunção do lóbulo frontal, hidrocefalia e torpeza de movimento, signos de ataxia. Uma fisiopatologia. O diagnóstico de meningite crônica se estabelece de acordo com o quadro clínico. Sugere ao médico deve examinar o líquido cefalorraquídeo em busca de signos inflamatórios. Bem, o líquido cefalorraquídeo se produz nos plexos coroides dos ventrículos cerebrais, sai através de estreitos agulheiros hacia o espaço subaracnoideo que rodeia ao encéfalo e a medula espinal circular, ao redor da base do encéfalo e sobre os hemisférios cerebrais. Bem, se resolve por as velocidades aracnoides que se projetam dentro do seno sagittal superior. Bem, a circulação do vírus cefalorraquídeos oferece um caminho para a difusão rápida das infecções e outros processos inflamatórios dos encéfalos. A medula espinal e as raízes dos lares craniais e nervos raquídeos. A propagação do espaço superior hasta o parênquima cerebral se realiza através das cobertas aracnoideas que cobrem os vasos sanguíneos que penetram no tecido cerebral, conhecido como espaços de Virchow-Robin. Meningite intracranial. Os processos inflamatórios estimulam as fibras nociceptivas das meningites, provocando cefaleia ou dor do coelho ou herpado. Bem, a obstrução das vias do cefalorraquídeo a nível dos agulheiros, assim que a comunicação das velocidades aracnoideas generam hidrocefalia e sintomas de hipertensão intracranial como cefaleia, vômito, apatia ou sonolência, inestabilidade da marcha, papiloedema, perda de visão, alteração da mirada vertical superior e parálise do sexto par cranial. Meningite raquídea. As raízes sensitivas e motoras se produzem dano quando atravessa o espaço subaracnoideo e penetra em umas meninges. Estes casos manifestam em forma de radicopatias múltiplas e uma combinação de dolor radicular, déficit sensitivo, debilidade motor e difusão de esfínteres. Bem, os pacientes com afectação progressivas e múltiplas dos pares craniais, as raízes dos nervos raquídeos e de outras estruturas ao avesso, pertencem a uma meningite crônica. Manifestações generais: em alguns pacientes, a confirmação é uma enfermidade sistêmica, oferecendo pistas que para identificar a causa subjacente de uma meningite crônica. Bem, como eu mencionei, a meningite intracranial e a meningite raquídea, por exemplo, a intracranial como cefaleia, vômitos, apatia, sonolência, instabilidade, deu a mátia.
e a meningite raquídea, a inflamação meníngea pode rodear como um anil na medula espinal e provocar uma miopatia. Bem, as provas eletrofisiológicas são úteis para estabelecer se existe lesão dos pares cranianos aos nervos raquídeos. E as manifestações generais se deve interrogar sobre possíveis viagens, possível atividade sexual ou contato com tipo de micro-organismo infeccioso. Bem, as causas de infecções devem acompanhar-se de febre, malestar general, anorexia e signos de infecção disseminada ou circunscrita fora do sistema nervoso central. Bem, em outro tratamento empírico, é fundamental diagnosticar a origem específica, posto que existem tratamentos eficazes para muitas das causas da meningite crônica. Sem tratamento, o mais provável é que danem gradualmente o sistema nervoso central, os pares craniais e as raízes nervosas. Bem, é importante que, se os intentos de diagnóstico fracassam, é necessário empezar com tratamento empírico. Em geral, o tratamento empírico se usa antimicobacterianos, anfotericina para os micoses e glucocorticoides para causas inflamatórias não infecciosas. Bem, em pacientes imunodeprimidos, durante a infecção por VIH, não é raro apresentar-se meningite crônica. Ao princípio da infecção por VIH, se desenvolve pleurocitose e alguns signos meníngicos leves e ocasiões persistentes de uma meningite de baixo grado. Bem, por exemplo, também hematoxoplasmose general se manifesta através de abscessos intracraniais e também pode acompanhado de meningite. Outras causas também importantes de meningite crônica é que a SIDA são as infecções por criptococcus, cândida e outros fungos, e sífilis e linfoma. Também pode ser outras causas desse tipo de pacientes imunossuprimidos. Bem, é uma meningite viral aguda. Os pacientes, em geral, apresentam cefaleia, febre e irritação meninge associadas com um perfil inflamatório do líquido cefalorraquídeo. A inflamação de meninges causadas por um vírus, de uma certa forma, conduz que raramente pode ser fatal. Bem, as manifestações generais incluem mal-estar, mialgias, anorexias, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia ou covações de êxtos. Na epidemiologia, se consta que a incidência é cerca de 60 a 70 mil casos por ano, em climas templanos ou incremento substancial casos dos meses de verão e uma primeira parte de outono. Isso faz com que refere o predomínio estacional das infecções de enterovírus ou abiovírus, com incidência mensual máxima aproximada de casos declarados de 100 mil habitantes. Etiologia: os agentes mais importantes são enterovírus, incluindo ecovírus e coxsackvírus, vírus de varicela zoster, VZV, HSV, HSV2 e HSV1 e arvovírus. Bem, em meningite viral aguda é comum enterovírus, coccidiovírus e enterovírus humano 68 e 71, vírus de varicela zoster, vírus de herpes simplex 2, vírus de Epstein-Barr e vírus transmitido por artrópodos e VIH. Menos comum, vírus de herpes simplex 1, herpesvírus humano 6, citomegalovírus, vírus da coriomeningite linfócita e parotidites. E encefalite aguda, que eu quis mencionar também, é que a herpesvírus e o diagnóstico de laboratório, vamos ter estudo do líquido cefalorraquídeo, cultivo viral, serologia e outros estudos de laboratório. A todos os pacientes, temos que suspeitar de meningite viral e que se realiza biometria hemática completa de reponto diferencial, provas de função hepática e renal, hacemos taxas de eletrossedimentação, proteína C reativa e medicações de suero de eletrolitos, glucose, creatinina, aldolase, amilase e lipase. Tratamento: é necessário hospitalização. Em paciente que é imunossuprimido.
o que tem uma imunodepressão. Aqueles com alteração significativa do estado de consciência, como convulsões e com a presença de sintomas de síndrome focais, hacemos sugerir possibilidades de cefaleia de infecção de parênquima cerebral. Hacemos com que aqueles pacientes tenham um perfil atípico em oligocefalorraquídeo. Os pacientes com enfermidades graves devem receber aciclovir intravenosa de 15 a 30 mg quilo dia entre doses divididas, o qual pode constituir-se num fármaco aciclovir 800 mg 5 vezes ao dia e fanciclovir 500 mg cada 8 horas ou valaciclovir 1000 mg a cada 8 horas, para um tratamento de 7 a 14 dias. O tratamento, no caso de todos os casos de meningites, é sobretudo tipo sintomático e inclui o uso de analgésico, antipiréticos e antieméticos. Os pacientes, importante frisar que os pacientes com enfermidade pré-estabelecidas, a ciclovir intravenosa de 15 a 30 mg dias. Em um pronóstico, adultos e pronóstico sobre uma recuperação completa de meningite viral é um excelente. Um dos quantos enfermos que seja... Não, corta aí. Beleza. O pronóstico em adultos e o pronóstico sobre uma recuperação completa de meningite viral é excelente. Um dos quantos enfermos que seja de cefaleia persistente leve transtorno mental, incoordenação ou astenia generalizada durante semanas ou meses. A evolução de lactantes neonatos menores de 1 ano de idade está incenta e alguns estudos têm comunicado a presença de deterioro intelectual e problemas de aprendizagem, hipoacusia e outras sequelas persistentes. Importante saber que a meningite viral é uma inflamação das meninges causada por um vírus e caso